Olá, vamos fazer aqui a apresentação do sistema Make App. O nome do sistema é bem intuitivo, ele serve para permitir que você crie seus próprios aplicativos sem depender de desenvolvedor, nem depender de comprar uma API de uma IA específica, ou então de pagar uma hospedagem para poder ter um banco de dados funcional, ou então para manter o seu aplicativo rodando. O objetivo aqui é deixar você no controle total daquilo que você cria dentro desse sistema gerador. Aqui o site eu vou colocar na descrição do vídeo. No site você vai poder baixar a versão de avaliação e também tem informações detalhadas de como é que ele funciona. Aqui eu já estou com o aplicativo aberto, ele roda no Windows, tá? Essa listagem que tem aqui são aplicativos que eu criei ou para uso ou então para fazer testes. Para você criar um novo aplicativo, é só clicar aqui nesse botão Novo App. E aí eu vou usar o assistente de criação. Aqui eu vou criar um sistema que consegue automatizar o envio de mensagens via WhatsApp. Só para a gente poder demonstrar como é o processo básico de criação de um aplicativo. Então aqui eu vou dar um nome para ele, vou chamar de enviador Whats, tá? Posso colocar uma descrição breve, é opcional. Aqui eu tenho uma seção de habilidades, isso aqui é bem interessante. Se o meu aplicativo só precisar trabalhar com um banco de dados, eu não preciso selecionar habilidade nenhuma. Mas se eu quiser que ele interaja com o computador, ou seja, utilize serviços que normalmente aplicativos comuns não conseguem entregar, então eu devo marcar as opções que eu quero aqui, porque aí o sistema vai saber gerar um prompt melhor para poder cumprir esse objetivo. E aqui a gente vê que entre as habilidades tem funções, por exemplo, para poder fazer envio de e-mails. Então você consegue criar aplicativos que rodam campanhas de e-mail marketing, por exemplo. Sistemas que conseguem checar suas contas de e-mail e aí dá para ler, interpretar, responder automaticamente. Dá para fazer um monte de coisa com isso. Bots de interação, ou seja, aplicativos que conseguem emular cliques, digitação, interagir com outros sites ou sistemas do seu computador e várias outras habilidades que em outros vídeos ou tutoriais a gente vai abordar. Nesse nosso caso, eu preciso justamente dessa função aqui, ó, bot de interação. Porque nesse exemplo que a gente está fazendo, o sistema vai abrir o WhatsApp já com a mensagem que eu quero enviar e vai digitar a tecla Enter sozinho, de modo que a mensagem seja enviada para o destinatário. Basicamente, essa é a funcionalidade que a gente vai precisar. Então aqui eu marco essa habilidade, confirmo, e aí ela está adicionada aqui ao meu aplicativo. Agora é só eu salvar. Quando eu salvo, eu tenho um assistente de IA. Você vai poder jogar o prompt em qualquer IA de sua escolha. Então aqui eu vou pegar um prompt para o nosso exemplo. Vou clicar aqui em adicionar e aí eu vou colar esse prompt. Veja que é um prompt bem pequeno. Basicamente é isso, é um prompt de um parágrafo. E aí você salva esse prompt. E o interessante de você ir mantendo os ajustes aqui é que facilita melhorias posteriores no seu aplicativo. Então aqui nesse caso eu já tenho o prompt, eu posso copiar esse prompt e aí ele sugere algumas plataformas de IA, mas eu posso usar outras que eu quiser. Isso aqui é só uma sugestão. E aí nesse nosso caso eu vou usar o Gemini. E aí no Gemini tem só um detalhe que algumas IAs, quando você cola um texto muito grande, automaticamente ela converte para um arquivo. Mas aqui, quando eu colo, vai ficar faltando uma parte do prompt. Então, para não correr esse risco, tem uma opção aqui, além de copiar, que eu posso salvar o prompt. Aí eu posso simplesmente pegar aqui o prompt que eu salvei, arrasto para a IA, chego aqui e digo implemente, por favor, simplesmente para ela dar início ao processo. Nesse prompt está tanto o texto que você digitou aqui com os dados do que você quer no sistema, mas também vai ter um monte de outras informações e diretrizes com todo tipo de informação técnica para a IA poder entender o que a gente quer e sem que você precise se preocupar com esse monte de detalhes. Tem várias informações sobre o tipo de arquitetura que a gente vai utilizar, as tecnologias, padrões de retorno para a API, para poder gerar um aplicativo funcional no final do procedimento. Aqui então você vai iniciar o processo e esse prompt eu já rodei antes aqui nessa mesma IA e olha que eu estou usando aqui o Flash, tá? Poderia estar usando aqui o Pro. Normalmente você deve usar o melhor modelo que você tiver disponível. Isso normalmente faz com que o aplicativo saia com mais qualidade, tá? Mas aqui nesse caso eu usei o modelo Flash mesmo e ele gerou esse código.
parece um código HTML, né? E em grande parte é. E a gente escolheu esse formato porque praticamente qualquer IA gera. Só que aqui vai ter chamadas específicas para APIs que o sistema consegue interpretar. Esses detalhes técnicos você não precisa se aprofundar, mas algumas pessoas têm curiosidade, então por isso que eu estou dizendo isso. No caso aqui, ó, basta você copiar o código e aí você volta aqui para o sistema Make App. Note que agora tem essa função aqui, ó, importar aplicativo gerado. Você pode simplesmente colar o aplicativo aqui, tá? E clicar no botão gerar e o aplicativo já está pronto para você utilizar. Eu vou simplesmente executar. E esse é o aplicativo que foi gerado aqui pela IA. E vamos ver se ele funciona. Eu pedi aqui para ter um campo para eu digitar os números. Eu vou colocar alguns números aqui para a gente testar. Pronto, coloquei aqui 2 números. Aqui eu vou colocar a minha mensagem. Coloquei aqui a mensagem. E aí eu tenho aqui, ó, uma seção de configurações. Ele vai dar uma pausa de 5 segundos depois que eu clicar no botão enviar para poder carregar o contato. E depois que ele enviar a mensagem, ele vai esperar 2 segundos. Tá? Então aqui eu vou simplesmente clicar no botão iniciar automação. E aí ele abre o contato. Aqui eu não estou mexendo em nada. Ele abriu o contato já com a mensagem. Depois de 5 segundos ele pressiona a tecla Enter para enviar. Depois ele abre o próximo contato já com a mensagem. E depois clica, pressiona a tecla Enter e faz o envio da mensagem. Pronto. Acabei de criar com um único prompt um aplicativo funcional que consegue interagir com outro sistema que está instalado no meu computador para automatizar uma tarefa. Esse aplicativo eu consigo rodar aqui pelo sistema do Make App, mas o legal mesmo é isso que eu vou mostrar agora. Eu venho aqui em configurações, tem essa opção distribuir aplicativo. Nesse nosso caso eu vou criar um aplicativo sem nenhum tipo de trava, ou seja, quem tiver esse executável consegue rodar livremente em quantos computadores quiser, tá? Então eu venho aqui, clico em gerar distribuição, escolho a pasta onde eu quero colocar o meu aplicativo final, seleciono e aí ele gera um arquivo executável. Então veja aqui, é um arquivo relativamente pequeno, tem só 20 MB. E agora ó, eu vou até fechar aqui o aplicativo Make App, tá? Isso aqui é um executável autônomo, tem tudo o que precisa aqui nele para rodar e fazer o trabalho. Não depende de ninguém. Aqui é um executável que é seu. Você pode distribuir ele para quem você quiser e do jeito que você quiser. Não depende de rede de ninguém, de banco de dados de ninguém, de nuvem de ninguém. Roda direto no seu computador e você pode ter um aplicativo com banco de dados, com serviços de envio de e-mail, de acesso a sites, processamento de arquivos. Dá para fazer um monte de coisa. Aqui eu vou executar o aplicativo e aí ele abre o aplicativo de forma nativa, sem depender do Make App, tá? É um aplicativo autônomo. E se eu pegar esse executável e colocar em qualquer outro computador, precisa ter o Windows 10 ou 11, ele vai rodar desse mesmo jeito e vai funcionar da mesma forma que a gente acabou de demonstrar. Voltando aqui para o site do Make App, você vai ver que um pouco mais abaixo aqui na página tem só um exemplo, tá, de um aplicativo já pronto, que é um sistema de notas que também foi criado assim em questão de minutos, usando prompts simples, tá? Então tem alguns aplicativos de exemplo que você pode baixar diretamente aqui no Make App. Tem aqui outras ideias de coisas que dá para fazer com o Make App, um editor de PDF, um sistema para fazer validação de e-mails, sistema para redimensionar imagens em massa no seu computador, formulário web que baixa os dados em um banco de dados direto no seu computador, tá? Dá para fazer um monte de coisa. Aqui nesse exemplo eu posso baixar, vou abrir aqui o local do arquivo, aí eu posso descompactar. Notem que no caso desse está com um ícone próprio, isso também pode ser colocado lá nas configurações, você pode colocar uma logo própria para o atalho do sistema. Eu vou dar um duplo clique, o Windows eventualmente mostra essa proteção, é um padrão dele, né? Aqui é só você ir em mais informações, executar mesmo assim, ele vai abrir o aplicativo que você criou ou distribuiu. Então aqui é um aplicativo de notas, onde eu consigo criar notas para objetivos diversos, posso colocar hashtags inclusive, posso colocar datas aqui para ter um lembrete, e aí eu salvo, tenho aqui as minhas anotações, posso filtrar pelas hashtags que eu quiser, posso navegar por datas, onde tem lembretes,
que eu configurei nas minhas anotações. Enfim, isso aqui também foi criado em poucos minutos. Você pode colocar as funções que você quiser, criar aplicativos bonitos que vão resolver o seu problema, aumentar a sua produtividade e sem nenhum tipo de dependência, um desenvolvedor ou uma plataforma específica de IA ou de fornecimento de aplicativos de terceiros. Então nesse vídeo a gente mostrou só a pontinha do iceberg de um monte de coisas que dá para fazer aqui com o sistema MakeApp, para você poder criar seus próprios aplicativos. Lembrando que esses aplicativos também dá para você usar eles em ambiente cliente-servidor. Ou seja, você ter um aplicativo rodando num computador com status de servidor e outros computadores da sua empresa acessando esse mesmo aplicativo para poder acessar os dados que são gerados nele. Dá inclusive para você ter um aplicativo rodando como servidor. Deixa eu até fazer aqui mais ou menos uma demonstração. Tem um exemplo aqui, servidor de arquivos. Pronto. Aqui, por exemplo, tem um aplicativo que foi gerado com esse propósito de ser um servidor de arquivos. Então aqui nas configurações você consegue definir um local aqui do seu IP com uma porta específica. Você pega esse IP e distribui para as pessoas que vão poder acessar dentro da sua rede local. E aí até pelo celular a pessoa consegue acessar o aplicativo e vai compartilhar os mesmos dados. No caso aqui desse servidor, as pessoas vão poder também fazer envios de arquivos que vão ser compartilhados numa rede e todo mundo vai poder baixar ou compartilhar outros arquivos. Isso é só um exemplo do que dá para fazer. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.